Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso na nossa sala de leitura e estamos de volta, né? Bom, então nós estamos no dia de número 347 do nosso plano de leitura bíblica anual. Nós vamos dar continuidade lendo a partir de Apocalipse capítulo 18. Bíblia na tela, versículo 1. E depois destas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente. Espera aí que eu estou achando que está muito alto o microfone aqui. Ah, tá. Estava em 100%. Eu uso em 80%. Agora sim. Vou ler de novo aqui versículo 1. E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu. Caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre Babilônia. Muitos, quando olham para Babilônia no Apocalipse, inclusive quando falam, a Babilônia caiu, sai dela, povo meu, muitos querem restringir a um local ou a uma instituição. Quando a Bíblia fala sobre Babilônia, principalmente aqui no Apocalipse, está falando, gente, sobre um sistema, não um local específico. É só a gente olhar para toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, quando começa a aparecer o Império Babilônico, que é um império inimigo. Desde que começou o império a aparecer, se tornar, né? Babilônia se tornar um império que até então não era. Então Babilônia se torna um império, vai conquistando terras através do seu sistema de governo, enfim. E aí se torna temível. E o lugar também é um lugar de ritos pagãos, de prática de idolatria, adoração a outros deuses, etc. e tal. E tudo quanto é tipo de coisa errada. Então, quando fala de Babilônia, fala sobre um sistema inimigo, um povo inimigo, um sistema de práticas erradas, de adoração a outro Deus, enfim. Babilônia, ou entre aspas, né, esse império babilônico já foi do reino persa, Egito. Nesse tempo aqui que o apóstolo João está escrevendo a carta, João ele não vai falar, ele não pode falar diretamente sobre o que ou qual reino que ele estava se dirigindo, porque ele escreveu uma carta estando na ilha de Patmos, e essa carta, essa correspondência, ela vai ser enviada para as igrejas e vai passar na mão de correspondentes, né, de mensageiros. Então ele não poderia falar aqui de Roma, por exemplo. O Império Romano caiu, mas nesse tempo aqui, Babilônia é representada por Roma, o Império Romano que estava dominando nesse tempo aqui. Mas João não poderia colocar, claro, né, o Império Romano. Então não olhe para a Babilônia. Muitos, de forma específica, reduzem hoje Babilônia à Igreja Católica. Muitos reduzem a católica. A Babilônia é católica. Não. Alguns ficaram contrariados com o que eu vou falar, mas desde o início do ano meu compromisso nunca foi com igrejas, né? E sim com o que diz a Bíblia. Mas acredite você ou não, tem pessoas dentro da Igreja Católica que serão salvas. Tem pessoas que serão salvas. Claro, existe todo um critério, e o principal critério para a salvação é a graça, não por obras, e o conhecimento de Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador. E eu conheço pessoas que dizem ser católicas, por exemplo, que não veneram outros deuses, que não aderiram à prática de idolatria. Mas isso é um outro assunto. E
Se você não sabe, católica significa universal, a igreja universal, a igreja do mundo inteiro, que é a igreja mãe de muitos de nós, protestantes, né? Se você é um cristão protestante, a sua raiz veio de lá, e muitos nem conhecem, não sabem disso. Então, não posso reduzir aqui Babilônia a uma igreja ou a uma instituição, mas sim a um sistema. Babilônia pode estar implantada dentro da igreja católica. O sistema babilônico pode estar implantado dentro de uma igreja evangélica. O sistema babilônico está implantado no mundo. Então, quando fala Babilônia caiu, nós não podemos olhar aqui e achar que é um lugar apenas, tá? Não tem como a gente pensar assim. Ok? Então, vamos lá. Versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela. Então, Babilônia caiu, o sistema. Por quê? Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas. Então, porque o povo estava aderindo às práticas daquele sistema, o que está acontecendo aqui nos capítulos anteriores? Aqui já se levantou o anticristo, que é um governante mundial, que com grandes falas e poder militar vai dominar nações. Aqui se levantou o segundo, que é o falso profeta, um grande líder religioso que vai manipular as massas com aparência de piedade, mas fala de dragão, ou seja, de enganador. Nós já falamos sobre isso. Faz com que as pessoas adorem a imagem da besta, do político, do anticristo, e venham aderir ao seu sistema, às suas marcas, aos seus ensinos. E tem as suas decisões e ações, testa e mão, ações, de acordo com o que esse sistema implantou. Então, ouvi outra voz dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebam suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuí-lhe assim como ela vos retribuiu, o dobro sobre o seu dobro, de acordo com as suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso, suas pragas virão em um dia, a morte e o luto e a fome, e ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que cometeram fornicação e viveram, deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizem: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela poderosa cidade, porque em uma hora chegou o teu juízo. E os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino e de púrpura, e de seda e de escarlate, e toda madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso da mais preciosa madeira, de bronze, de ferro, de mármore, e canela e fragrâncias, e ungüentos, e olíbano,
e vinho, e azeite, e farinha finíssima, e trigo, e animais, e ovelhas, e cavalos, e carruagens, e escravos, e almas de homens, e os frutos do desejo de tua alma partiram de ti. E todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, ficaram de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade que se vestia de linho fino, e de púrpura, e de escarlate, e se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora tão grande riquezas viraram em nada, e todo o timoneiro e toda a companhia das naus e marinheiros e todos quantos fazem comércio marítimo ficaram de longe. E vendo a fumaça de seu incêndio, eles gritavam dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, em razão de seu alto preço, porque em uma hora ela foi desolada. Regozijas-te sobre ela, tu, céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Então, chegou a hora da vingança, mas a vingança pertence ao Senhor. Todos os santos apóstolos, todos os profetas que foram perseguidos por causa desses sistemas, inclusive João estava exilado por causa do sistema romano, né, que era um sistema babilônico nesse momento. Então, chegou a hora do Senhor vingar a todos os seus servos que sofreram por causa desses sistemas. E um poderoso anjo ergueu uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: deste modo, com violência, será a grande cidade de Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. E a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trompetistas não se ouvirá mais em ti, e nenhum artesão de qualquer ofício que seja será mais encontrado em ti, e o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti de forma alguma, e a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, esse versículo aqui é um dos versículos que corroboram para o arrebatamento. Assunto, gente, que assim, eu não me aprofundei esse ano porque é um assunto a ser estudado. O arrebatamento, por exemplo, ele entra na escatologia, né? Esse ano nós temos uma ênfase à apologética, defesa da fé, tá? Apologética é o estudo que busca, através da hermenêutica, onde a Bíblia fala sobre isso, onde mais fala, para defender a fé, defesa da fé. Então, esse ano eu dei uma ênfase à defesa da fé. Quem sabe, em um ano futuro, a gente pode se reunir para ler a Bíblia toda novamente, dando ênfase à escatologia. Quando começa a se falar sobre mundo por vir e vida eterna, como isso vai sendo falado no decorrer dos anos, enfim. Então, aqui é um dos versículos que corroboram para quem acredita no arrebatamento no período da tribulação, onde a igreja estaria prestes a passar por esse período, mas é retirada da terra. Versículo 23, vou ler de novo com vocês. E a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti. Você já ouviu, no começo da leitura do Apocalipse, ele disse assim: aquele que tem os 7 candeeiros na mão, os 7 espíritos. E os candeeiros representam a igreja. Então, a luz de um candeeiro não brilhará mais em ti, nesse mundo, nesse sistema.
e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti. Quem é o noivo e quem é a noiva? Quem é o noivo e quem é a noiva? Em toda a Bíblia vai falando sobre isso, principalmente no Novo Testamento. Eu falei para vocês lerem, se não me engano, Mateus 22, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. Se eu tiver errado, depois eu falo corretamente. Mateus 22. Exatamente. Mateus 22 é a parábola da festa de casamento, tá? Falei para vocês por esses dias, leiam Mateus 22, apesar que nós já lemos junto, que fala sobre a festa de casamento, que é a noiva, a igreja, e o noivo é Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que nesse tempo a luz de um candeeiro não brilhará mais em ti, a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, não estará na terra, porque os teus mercadores eram grandes, homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Eu estou afirmando isso? Não. A gente teria que estudar junto, eu mostraria para vocês as duas linhas teológicas, tá? Para você ter a sua conclusão. Mas é um dos versículos que corroboram para esse ensino. Arrebatamento. A igreja sendo retirada da terra. E por quê? Por que essa punição? Por que esse juízo está sendo executado? Porque, olha aí na tela, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Ou seja, aqui nós vemos o motivo da falta de arrependimento. Porque as pessoas, nesse tempo de juízo, foram enganadas, foram enfeitiçadas. As tuas feitiçarias enganaram as nações, ou seja, as pessoas foram seduzidas para aderirem àquele sistema babilônico e aderiram à marca da besta. Então, pelas tuas feitiçarias, todas as nações foram enganadas. Então, por isso que o Senhor estava exercendo aquele juízo. E o capítulo 19 vai concluir isso aqui. Vamos ler juntos. E depois destas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua fornicação, e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado sobre o trono, dizendo: Amém, Aleluia. Nós já falamos sobre os 24 anciãos e sobre os 4 animais no início da leitura do Apocalipse. E uma voz saiu do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque todas as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa já se preparou. Então o casamento está acontecendo aqui, né? Da noiva e o noivo, de Cristo e a igreja. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve: Abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mateus 22, a parábola que fala sobre essa festa, esse casamento. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí aos seus pés. Então João está falando que caiu aos pés do anjo que estava trazendo essa mensagem para o adorar. E ele me disse: Atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então,
João se prostra para adorar o anjo, mas esse ser angelical imediatamente manda ele se levantar. Atenta para que você não faça isso, não. Não faça isso. Eu sou teu servo, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Os que testemunham a Cristo, os que aceitaram a Cristo, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que isso significa? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Significa que toda profecia bíblica aponta para Jesus. Toda profecia aponta para o Messias. Sempre foi sobre ele, é sobre ele e será sobre ele. Sempre. Nem anjo aceitou ser adorado quando entregou uma profecia, né? Diferente do que nós vemos hoje. Os profetas aí que entregam profecias querendo ser adorados e honrados, né? Tem a doutrina da honra, né? A unção que você honra é a unção que você recebe. Aí você honra o profeta. Honra com oferta, com presentes, etc. e tal. É uma doutrina falsa, claro. Mas toda profecia apontava para Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Lucas 22, quando no caminho de Emaús, Jesus encontra com 2 discípulos que não o reconhecem. Nós já fizemos essa leitura esse ano. E esses 2 discípulos, voltando para casa no caminho de Emaús, estão tristes porque Cristo foi crucificado, morreu, e eles não o tinham visto ser ressuscitado. E Cristo aparece para eles, eles não o reconhecem, e Cristo começa a falar sobre as profecias. Desde Moisés e os profetas, vai falando onde ali falava. Quer ver? Vamos ver aqui esse trechinho. Lucas 22. Lucas 22. 22 não, 24, desculpe. Isso, 24. Lucas 24. Ó. Aí Jesus começa a falar com eles que eles estavam tristes com o que aconteceu e tal, porque Cristo morreu. Eles falaram assim para Jesus: você é o único que não está sabendo o que aconteceu? Aí Jesus: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas ao seu respeito. Então Jesus começa a falar do que está escrito nos livros de Moisés e nos livros proféticos, todas as coisas das escrituras ao seu respeito. Então, sempre foi sobre Cristo. Tudo apontava para Cristo. No versículo 44 aqui do mesmo capítulo, a gente vê a conclusão. E ele disse-lhes, estas são as palavras que eu vos falei, ainda estando convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, a Torá, os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, os livros proféticos, tanto maiores quanto menores, e os salmos, todos falam a respeito de Cristo. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas destas coisas. Então, quando o anjo ele fala aqui em Apocalipse 19 para João, se levanta, não me adora não, adore só a Deus, porque todas as profecias sempre apontaram para Cristo. Sempre foi sobre ele, é sobre ele e sempre será sobre ele. Versículo 11. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Rei dos reis, né? Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, por isso que tinha muitas coroas, representando que está acima de todos os reis. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de
a palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no, sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada para que com ele castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi o anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne dos reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Então, e esse é um versículo que corroboram com aqueles que falam sobre a batalha final, chamada Armagedon. Nós já lemos esses dias um capítulo que fala sobre esse lugar. E disse para vocês que existem duas linhas. Uns acreditam que realmente essa batalha vai acontecer literalmente, outros acreditam que é uma simbologia, uma batalha espiritual, tá? Então, mas aqui está dizendo que Cristo vem em seu cavalo branco e nesse momento esse político, esse grande líder mundial se reúne com os outros reis, né, que é a besta, para guerrear mesmo, para resisti-lo. Versículo 20. E a besta foi tomada com ele. E quem com ele? E o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Eles não vão morrer, viverão eternamente, sendo atormentados no lago de fogo e enxofre. O que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, pelo que nós já lemos até aqui? A besta, o anticristo, esse grande líder mundial, o falso profeta, que também vai se levantar no tempo do fim, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. A morte é os que morreram sem Cristo. Porque quem morre com Cristo vence a morte, ressuscita e vive eternamente. Então, a besta, o falso profeta, a morte, os que morreram sem Cristo, e o inferno, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, que queima eternamente, que nunca apaga. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Ponto. A gente para por aqui. Amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser, se tudo correr bem, né? Nós nos encontraremos para partirmos para a conclusão. Tchau, tchau.